Queridos, eu quero orar ainda com você. Me ajuda, vem orar junto comigo aqui agora. Feche teus olhos aí onde você estiver. Respira fundo. Oxigena agora um pouco aí. Senhor, vem na pessoa do Teu Espírito Santo aqui sobre nós. E esteja dissipando agora toda a ansiedade excessiva, as preocupações que tentam nos sabotar a mente e as nossas emoções. Que o Senhor possa, nesse momento, derramar, ó Deus, a confiança, a paz que excede todo entendimento. E que o Senhor remova agora, Pai, todo e qualquer tipo de assédio, de alguma ave de rapina, que muitas vezes nos intenta roubar a semente que o Senhor quer plantar, que tenta simplesmente silenciar a sua voz que quer falar conosco. Então, ó Deus, que haja um ambiente propício para que a sua semente seja plantada em nós. Tira toda a dispersão, toda a desatenção, toda a intranquilidade, ó Deus, e que possamos lançar diante de Ti todas as nossas ansiedades, porque de fato podemos confiar em Ti, que o Senhor tem cuidado de nós. Então, me ajude, Senhor, não atrapalhar o que o Senhor tem para fazer, que a sua voz, ela possa se alinhar àquilo que o Senhor me proporcionar, ó Deus, ao que ministrar sobre os Teus filhos. E eu te peço isso no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Esses últimos meses, né, nós temos sido muito instigado pelo Senhor. O Senhor me pediu para entrar num propósito, até antes do encontro, né, um propósito de 21 dias, para que o Senhor quisesse falar algo conosco. A gente tem perseverado aqui já há alguns anos, desde que quando nós retornamos da Coreia do Sul. Tivemos uma experiência na Coreia do Sul em 2018, de vivenciar durante 7 dias, de como o coreano ele vive dentro da prática, da disciplina de oração. E acredito que muitas pessoas aqui sabem que a Coreia, ela é um case, uma experiência de uma mudança e uma transformação, talvez uma das maiores transformações enquanto nação, de um povo que saiu de uma guerra e que essa nação, ela foi para o mais baixo nível de pobreza. Foi considerado, depois da guerra na Coreia, como o penúltimo país mais pobre e miserável do planeta. E depois disso, essa nação assumiu um propósito com o sopro de Deus, de levantar um clamor como uma igreja na nação. E Deus trouxe esse sopro, e desde então, há mais de 50 anos, a igreja se levanta na Coreia do Sul para orar por uma transformação na sua nação. E eles começaram que até hoje acontece a oração da madrugada. Então a Coreia do Sul, ela é hoje uma das nações que exercem essa prática da oração da madrugada durante os 365 dias do ano. Eles oram todos os dias, às 5 horas da manhã. E a primeira coisa que eles oram pela nação. Um povo que sofreu horrores. E é muito engraçado porque nós todos os dias que estivemos lá, nós acordávamos às 4 horas da manhã.
e saíamos, trocávamos roupas, saíamos. E quando a gente saía das casas, né, vários pastores distribuídos nas casas dos irmãos coreanos, e era muito difícil porque a linguagem que a gente falava era mais a linguagem do amor do que falar coreano e português. Você imagina a dificuldade de se comunicar, mas a gente se entendia muito bem. E quando nós saímos nas ruas, era algo que me marcou profundamente, porque nós víamos muitos carros nas ruas com os faróis acesos. E eu ficava pensando, meu Deus, 4 horas da manhã, essa quantidade de carro na rua, para onde esse pessoal ia? Para onde esse pessoal está indo? Você adivinha para onde eles estavam indo? Para as igrejas. E você chegava nas igrejas, os estacionamentos estavam cheios de famílias com bebês assim, feito Levi, bebês de braço, todos já vestidos com as fardas escolares, e os pais traziam, às vezes, nos Moisés, nos carrinhos, colocavam eles dormindo no altar e oravam, às 5 horas da manhã, até às 6 horas da manhã. Depois todos tomavam um café na igreja, iam para os seus trabalhos. Alguns ainda continuavam durante a oração. Eu nunca presenciei montanhas de oração. Tem lugares que são lugares apenas de oração, que são uns cubículozinhos quadrados com uma portinha e um colchonete, e as pessoas passam 30, 40 dias em propósitos de oração. E queridos, não tem como uma nação não ser transformada como a igreja que gera, que gestaciona uma transformação a nível nacional. A Coreia hoje, ela está entre os 5 países mais prósperos da Terra. E eles detêm hoje tecnologia, avanços, empresas multinacionais espalhadas pelo mundo inteiro, né? Às vezes, talvez você não saiba que a Samsung é coreana, que a LG é coreana, né? Então, isso mudou a nossa vida. E desde então, desde 2018, nós começamos aqui a oração também da madrugada às 5 horas da manhã. Estamos esperando você vir para estar conosco às 5 horas da manhã. Nós estamos nas segundas, nas quartas e nos sábados, por enquanto. Amém? Por que vocês não se empolgam com isso? Por que eu não vejo entusiasmo nisso? Por enquanto. E a gente quer que você se junte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso é em busca de um cumprimento profético que a gente entende que a nação brasileira tem um cumprimento profético sobre o último avivamento que vai varrer o planeta Terra. Vai ser a última colheita do planeta Terra. Vai ser a última chamada, o último sopro de Deus, a última chuva que será derramada sobre a terra, antes que o Senhor venha buscar a sua noiva. E nós acreditamos que o Brasil, ele tem um protagonismo. Há muitos profetas que falaram, há mais de 10, 12 profecias de tantas pessoas, desde o ano de 1912, falando que do Brasil sairá a primeira fagulha do avivamento que vai regar toda a terra na última chuva que o Senhor derramará. Quem crê nisso? Então se expresse no nome de Jesus. Porque eu creio nisso. Eu creio nisso. E desde então nós temos orado por isso. E eu quero dizer que vocês são a geração desse avivamento.
Só 3 pessoas entenderam. Vocês são a geração desse avivamento. Ei, jovens, vocês são a geração desse avivamento. Deus escolheu você para esse tempo e para esse momento, para que vocês possam passar pelo último avivamento da terra. Vocês vão ver coisas que vocês nunca imaginaram ver. E o Brasil está inserido nisso tudo. Mas, quando nós falamos sobre avivamento, eu não acredito em um avivamento sem uma mudança de postura. Não faz nenhum sentido. Uma vez que, para mim, um avivamento é algo que não se trata apenas de um derramamento de poder, de sinais, prodígios e maravilha, mas é algo que tem que ser transformacional. Amém? É algo que tem que atingir todos os segmentos e todas as áreas de uma nação. Posso ouvir um amém por isso? Na Coreia, a igreja detém o governo das coisas que são mais importantes dentro da Coreia. A igreja tem hospitais, a igreja tem bancos, a igreja está nos altos escalões do governo. Isso gera transformação, porque nós somos o sal e a luz desse mundo. Amém? Então, não dá para crer nada que seja diferente disso. E aí, quando se fala de postura, qual a postura nós precisamos adotar para que esse avivamento ele comece primeiro em mim? O título dessa palavra, ele pode ser chamado O Avivamento Começa em Mim. Você pode dizer isso? O avivamento precisa começar em mim. E isso vai requerer de nós uma mudança de postura. O que é que pode mudar uma história? O que é que pode mudar um destino? O que é que pode virar uma chave? O que é que pode transformar um povo? O que é que pode, debaixo de uma guerra ou de uma crise, uma nação ser transformada? Precisa haver uma mudança de postura. E aonde houve essas mudanças de postura, o Senhor ele derramou um avivamento. Né? Então, Jesus, depois de 400 anos de silêncio, Jesus ele veio sobre a terra, e ele veio e se manifestou como o Messias sobre a terra. E quando ele se manifesta como Messias sobre a terra, a história não foi mais a mesma. Porque a vinda de Jesus, ela mudou a história da humanidade. Ei, deixa eu lhe dizer, a vida de um homem, ela mudou a história da humanidade. A história da humanidade até hoje, ela está dividida. Teve uma linha divisória antes de Jesus ascer e depois de Jesus descer. Até hoje é assim. A nossa vida, ela também tem essa divisão. Sim ou não? A sua vida antes de Jesus era uma, depois de Jesus, ela teve que ser outra, sim ou não? Se permaneceu a mesma, querido, Jesus, eu acho que só, né, você não entendeu ainda. Mas Jesus, ele gerou isso. Então, a manifestação de um homem, é claro, que é o Filho de Deus, mas que também é 100% homem. Ele mudou a história. A sua missão mudou a história. Agora, nós precisamos nos perguntar o que é que aconteceu com Jesus para que essa missão dele, ela pudesse ter tido êxito antes que ele pudesse ter se manifestado.
Porque quando ele se manifestou e ele apareceu, sim, tudo isso foi evidenciado. E tem uma palavra para isso, queridos, em que eu já ministrei, só vou pincelar aqui, depois se você quiser ver lá, né, detalhes sobre essa palavra, vai lá no nosso canal no YouTube e procura lá, eu acho que a palavra tende o mesmo sentimento. Que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 6. Acompanha comigo, me ajuda aí. Filipenses 2,6, que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo, diga a si mesmo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, diga a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi a postura de Jesus antes dele se manifestar, para que houvesse um impacto após a sua manifestação? Essa foi a postura de Jesus. Amém? E eu não creio em um avivamento sobre a terra sem termos esse mesmo sentimento, essa mesma postura. A igreja, ela precisa entender esse posicionamento. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Eu não vou entrar aqui nesse mérito. Assista depois essa ministração, tende o mesmo sentimento. Você vai ser muito enriquecido com cada ponto desse. Mas a chave é que houve um esvaziamento. Ele, a si mesmo, resolveu se esvaziar da sua postura, do seu trono, da sua glória. Ele se esvaziou, né, de todos esses atributos que eram atributos dele, né, e ele veio exatamente com todas essas características, né, e isso foi algo que foi um processo, e não existe um outro, né, tem que começar em nós, tem que ser a si mesmo. Nós precisamos trazer isso para nós. É aquele processo do avivamento do odre novo, amém? Aquela palavra do odre novo, né, que a gente também já falou sobre isso, né, onde o carneiro, ele precisa morrer. O avivamento, ele começa com a morte. Esse é o princípio, né? O odre que é feito com o couro do carneiro, o carneiro primeiro precisou morrer. Depois dele morrer, ele foi escarneado por dentro, ou seja, ele foi esvaziado. Amém? Esvaziado, né? Foi removido toda a carne que tinha dentro. E depois de ser removido toda a carne que tinha dentro, vira ele pelo avesso. E continua removendo para que não fique nenhum resquício de carne. E depois pega isso, coloca no sol, expõe à luz. E depois pega isso e pega uma cepa de madeira e começa a bater nele para esticar o couro. A madeira fala da cruz. E depois pega isso, né, depois de ter, né, recebido o calor, o sol, a luz, ter recebido os golpes da madeira, depois pega ele e estende ele lá e coloca ele na fumaça. Então tudo isso fala sobre um processo. Esse é o avivamento do odre, que passa pelo processo de um esvaziamento, e é de um esvaziamento a si mesmo. Olha só isso aqui. Coloquei isso aqui dentro de um saco, e está aqui meu tablet, e eu não vou conseguir amassar isso aqui porque ele está cheio, tem alguma coisa aqui dentro.
eu tenho que esvaziar isso aqui. E quando eu esvazio ele, aí eu posso amassar ele. Esse é o processo, queridos. Jesus, ele se esvaziou. Sendo Deus, não julgou com usurpação ser Deus. Você nunca vai poder passar por um processo de humilhação se você não se esvaziar primeiro. De quem você acha que é, das suas capacidades, daquilo que você acha que pode, das suas competências, dos seus achismos, do seu ego e de tantas outras coisas que nós precisamos nos esvaziar. E Jesus, ele foi esse modelo para nós. Amém? Ele esvaziou a si mesmo. Assumiu forma de servo. Como é que um rei veio para servir? Como é que um príncipe veio para servir seus súditos? Como é que aquele que há de vir, o Deus grande, ele veio como servo. Assumiu uma natureza humana, sendo Deus, assumiu para vir como homem. E de passar por tudo que um homem pode passar. E foi obediente até a morte. Então, essa postura, não pode se ter uma postura diferente dessa, para que Deus possa realmente fazer algo transformacional a partir da sua igreja, aonde quer que ela esteja plantada. Amém, queridos? Então, essa é a base. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Mas agora, eu quero, de posse dessa base, para que você entenda melhor, porque no meio disso tudo, nós temos tido uma palavra, que talvez seja a palavra mais chave, e a palavra que tem sido mais proclamada, para que Deus possa desatar esse avivamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, eu quero viver esse avivamento. Eu estou vivo para viver esse avivamento. Que é 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, o quê? Todos nós sabemos disso, né? Todos nós temos o entendimento disso, mas nós precisamos saber o contexto do qual o livro de 2 Crônicas fala, especificamente 2 Crônicas 7,14. E hoje a gente vai dissecar isso um pouco, para que você entenda esse paralelo, né, que foi o paralelo modelo de Jesus para nós, e esse paralelo de uma cura sobre a terra, do Senhor sarar a terra, a partir daquilo que 2 Crônicas declara. E aí eu quero ler 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 11, para que a gente tenha esse entendimento. Vem comigo que o Senhor vai alargar a tua visão. 2 Crônicas 7:11 diz, escuta isso, tá? Porque isso é importante para nós. Se você for ler o verso 6, o capítulo 6, depois leia o capítulo 6, você vai ver que Salomão, ele se propôs a construir um tabernáculo, né? Estamos ainda em tabernáculos, amém? Celebramos festa de tabernáculo, né? E Salomão propôs levantar um tabernáculo para o Senhor. E aí, toda a promessa que Davi havia feito e se preparado, Salomão foi aquele que realizou essa promessa. E no capítulo 6, ele começa a orar e começa a pedir a Deus, Senhor, que o Senhor livre o povo de Israel dos seus inimigos, que o Senhor livre o povo, né, das pestes, que o Senhor livre o povo, né, da idolatria, que o Senhor não nos faça desviar do caminho. Ele faz toda uma oração em cima disso no capítulo 6. E aqui, no verso 7, a partir do 11, Salomão tinha simplesmente concluído a obra do tabernáculo. E o texto diz, assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei.
Amém? Está comigo? Olha só, o que é que diz? Assim, Salomão acabou a casa. Diga, casa do Senhor. A casa do Senhor era o tabernáculo. Mas ele diz, e a casa do rei? Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Amém? Mas qual foi a ordem que Salomão fez? Salomão primeiro fez na casa de quem? Na casa de quem? Na casa do Senhor. Ele fez primeiro na casa do Senhor. E depois na casa do rei. Está claro isso? E por que Salomão escolheu primeiro fazer na casa do Senhor? Ele fez tudo o que ele propôs fazer. E ele fez primeiro para o Senhor e depois para a sua casa. E o Senhor fez com que ele tivesse tudo o que ele intentou fazer. No início do capítulo 7 fala que Salomão ele ofertou ao Senhor 20.000 bois e 120.000 ovelhas para sacrifício. Na história de Israel, nunca houve uma oferta semelhante à de Salomão. Ele sozinho. E diz o texto, que o Senhor veio e derramou fogo do céu. Porque todas as vezes que o fogo do céu era derramado do céu para a terra, o Senhor estava dizendo, eu estou aceitando essa oferta, eu estou validando essa obra. Era quando o Senhor derramava o fogo do céu. E de repente diz que o templo ficou cheio da glória de Deus, que os sacerdotes não conseguiam entrar. Pela primeira vez o Shekinah de Deus foi manifestado como nunca houve se manifestado antes. E aí o povo adorou ao Senhor. Essa festa ela durou 23 dias. Porque você imagina a quantidade de sacrifício que os sacerdotes tinham que oferecer a Deus. 23 dias. Inclusive, depois de 7 dias, eles começaram a celebrar a festa de tabernáculos. Então, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que todas as vezes que nós pensamos primeiro na casa do Senhor, todos os nossos outros feitos serão prosperamente abençoados. E o Senhor nos dará o seu favor. Porque esse é um princípio que eu estava falando para vocês. Esse é um princípio de cultura do judeu. Ele sempre pensa primeiro na casa do Senhor, para depois pensar na casa dele. E aí, o contexto era levantar esse tabernáculo para o Senhor, e depois essa casa. Agora, Salomão concluiu essa obra. E o verso 12, ele diz o seguinte, a gente vai chegar lá no verso 14, mas veja o que é que diz o verso 12, diz, de noite, apareceu o Senhor a Salomão, e lhe disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para o quê? Para o quê? Olha só o que o Senhor está falando. A oração que Salomão havia feito lá no capítulo 6, ele disse, olha Salomão, eu ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. O Senhor levantou um lugar para ser casa, diga casa de sacrifício. Não é um lugar, queridos, o tabernáculo, a igreja, ela não é um lugar apenas que a gente entende que eu venho para receber alguma coisa. Porque casa de sacrifício não é um lugar de receber alguma coisa.
Casa de sacrifício é um lugar para entregar alguma coisa. Casa de sacrifício é um lugar para ofertar alguma coisa. Casa de sacrifício é um lugar onde vai haver sacrifício, onde vai haver morte. O entendimento de casa de sacrifício é esse. Eu não venho para cá para receber, eu não venho para cá para alcançar, eu não venho para cá para que algo seja derramado. Não, eu venho para sacrificar, eu venho para entregar, eu venho para ofertar, eu venho para ser o sacrifício, eu venho para perder, eu venho para morrer. Esse é um entendimento, e isso o Senhor estava querendo dizer e lançar para o povo, esse entendimento. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu tenho que sair de lá sabendo que eu perdi alguma coisa para Ele. Amém? Eu tenho que estar consciente de que eu tenho que perder alguma coisa para Ele. Não é, eu não tenho que sair entendendo que eu ganhei alguma coisa, não. Eu tenho que sair entendendo que eu perdi algo para Ele. Que Ele prevaleceu sobre mim. Isso significa casa de sacrifício. E aí, no verso 13 ele diz: agora, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, tudo já tinha acontecido. O tabernáculo estava pronto, o Senhor derramou fogo, veio a glória, o Shekinah de Deus, o Senhor disse: escutei a tua oração. Tudo que Salomão havia orado, o Senhor disse: eu escutei. Mas ele chega para Abraão e relembra novamente, a Salomão: Salomão, mas tu tem que entender uma coisa, que tudo isso aconteceu. Agora, e se eu cerrar os céus? E se não houver mais chuva? E se os gafanhotos vieram e consumir a terra? E se vier peste contra o povo? Aí ele vem e traz o verso 14, que nós muitas vezes apenas proclamamos ele de uma forma aleatória, sem entender esse contexto. Aí o verso 14 diz: agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e a terra continuará sarada, e a terra continuará próspera, e a terra continuará sendo um modelo, e a terra continuará recebendo a bênção, e não faltará chuva, não chegará a peste, não, os inimigos não prevalecerão, e eu quero dizer que eu estarei cuidando desse povo. Então, ele está dizendo: olha, é o povo que se chama pelo meu nome. O meu nome é chamado sobre eles. O Senhor está dizendo: é o povo que me pertence. É o povo que é meu, minha propriedade. É esse povo. É o povo que é a minha herança. É o povo que eu declarei para Faraó, dizendo para o Faraó: solta o meu filho Israel. Deus declara Israel como filho dele. E disse: solta o meu filho Israel, a sua nação. Era esse povo que o Senhor estava falando. E aí ele começa a dizer: se esse povo não continuar entendendo que eles precisam permanecer se humilhando diante de mim, eles irão estar correndo um grande risco. Sabe por quê, queridos? Porque lá a gente entendeu qual é a postura. Para que isso permaneça,
ou para que o cenário possa mudar, porque podemos estar vivendo e estamos vivendo um cenário completamente adverso a essa realidade, e Deus precisa vir para sarar a nossa terra. E eu preciso ter uma postura diferente. A que Jesus tem, que a gente acabou de ler, de um entendimento de esvaziamento. E aqui essa palavra, ela fala exatamente disso. Por quê? Porque o caminho é se esvaziar. Eu me esvazio para depois me humilhar, amém? O Senhor não vai conseguir me humilhar se eu estiver cheio de mim mesmo. E quando Ele fala a si mesmo, realmente remover aquilo que nos em si mesma. Estamos ensimesmados de muitas coisas. E o Senhor quer esvaziar exatamente isso. A nossa independência. Esse é o maior desafio, e eu vou dizer para vocês, digo me incluindo dentro desse processo, esse é o maior desafio para a igreja. Esse é o maior desafio para os líderes da igreja. É se esvaziar, é se humilhar, como povo e como nação. Esse é o nosso maior desafio. Porque, segundo Apocalipse, temos uma igreja que diz que eu estou rica, abastado e não preciso de coisa alguma. E ele diz, e você não sabe que você é infeliz, é miserável, é pobre, cega e nua. Falando de uma igreja que se acha que não precisa mais de algo. E me entenda bem, preste atenção, ele fala que se o meu povo, que é meu, primeira coisa que você precisa entender, você é dele. Você não se pertence. Você tem propriedade, você tem dono. Você tem um Senhor que precisa ser Senhor de verdade. Ele precisa ter o senhorio estabelecido sobre a sua vida. É Ele que manda, é Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que é soberano. E aí você tem que se humilhar, e deixa eu falar uma coisa que o Senhor tem falado comigo de uma forma muito contundente. Orar é uma das maiores atitudes de humilhação. Sabe por quê, queridos? Porque toda pessoa que deseja ter uma vida de oração é porque ela deseja uma dependência de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Toda pessoa que ora, Jesus, ele orava todos os dias, todas as madrugadas, e ele dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Toda pessoa que entende a oração como uma disciplina espiritual, é porque ela entende que ela precisa viver na dependência de Deus, porque não somos nós que escolhemos, não somos nós que decidimos, porque entendemos que nós precisamos dEle em tudo, e sem Ele nada podemos fazer, e precisamos ter uma atitude de orar para reconhecer isso diante dEle. Precisamos reconhecer que nem orar nós sabemos. E precisamos até do Espírito Santo de Deus para sabermos orar, porque a palavra fala, não sabemos orar como convém. E o Espírito que nos auxilia, até isso nós precisamos reconhecer. Agora, eu vou dar a pancada agora. O que isso quer dizer?
que todo mundo que não tem uma vida de oração é porque você é soberbo. Você não precisa dele. Você não precisa da direção dele. Você não precisa que ele te ajude a decidir as coisas. Você não precisa saber da vontade dele. Você não precisa saber o que é que ele tem para você. Você não precisa saber qual é a instrução dele. Você se basta. Você está dizendo que você é suficiente. E que você pode continuar essa sua vidinha. Onde você mesmo decide as suas coisas. Onde do jeito que está bom. Onde você está conformado em ter essa vida mediana. E vida mediana, ela é muito semelhante a uma vida medíocre. Porque é mediana. Então todo mundo que não entende isso, é que não se humilhou, porque a ordem é se humilhar e... Ah, é? É. É se humilhar e orar. Quando você não faz isso, é porque você não precisa dele. Que silêncio, gente. Mas quem ora é porque sabe que não pode viver sem essa realidade. E eu estou convencido disso. Você entende que às vezes a gente não está entendendo nada. Mas ele continua dizendo, orar e me buscar. Como eu busco a ele? Qual é o caminho de buscar a ele? Só existe um caminho. É o odre novamente. É o odre. A única forma de eu buscar ele é morrendo, me esvaziando, me humilhando, orando para que ele prevaleça, para que a vontade dele prevaleça, para que ele seja o Senhor, para que ele seja soberano. E aí eu tenho buscado a ele, né, entendendo que não existe uma outra forma, uma outra maneira, além de orar, de jejuar, de deixar a Bíblia me ler. Não é ler a Bíblia, é deixar ela me ler. Ela me confrontar. Não existe outra maneira. Não existe atalhos, subterfúgios. Não existe. À medida que eu busco a ele, eu vou me convertendo dos meus maus caminhos. Ei, esse texto está falando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilha, reconhece que precisa, que depende, aí ora, e busca, e diz, e se converter dos seus maus caminhos. Só através desse processo, irmãos, é que eu vou me deparar com, diga meus, o texto é claro, são os meus maus caminhos, sim ou não? São os meus. Então nós temos maus caminhos, sim ou não? Temos. E precisamos entender que nós temos os nossos maus caminhos. E o processo que, à medida que eu me humilho, à medida que eu me submeto como odre, que eu me esvazio, se humilho, me coloco na dependência e busco a ele,
o processo vai me convertendo, amém? Vai me mudando, vai fazendo, eu soltando, eu arrancando, eu tirando, eu esvaziando, eu escarneando, a ponto de não ficar nada de mim mesmo, e que Ele venha e prevaleça em mim, o que Ele é, do seu caráter, dos seus atributos. Aí eu vou me convertendo. Porque quando a gente se converte, a gente não muda naquela mesma hora. É o processo que tem que acontecer todos os dias. Todos os dias. Quando eu me humilho e vou na presença dEle, reconhecendo quem eu sou. Reconhecendo quem eu sou. Através desse processo, todos os dias, Jesus, Ele disse, eu sou o caminho. Amém? Nós temos os nossos caminhos. E os nossos caminhos são maus. Mas Ele disse, eu sou o caminho. Amém? Então só existe o quê? Mas nós temos os nossos. Por que nós temos os nossos? Porque Ele já disse, olha, eu sou o caminho. E ninguém vem se não for por mim. E qual foi o caminho de Jesus? Qual foi o caminho? Ele veio e Ele trilhou um caminho. E esse caminho dele dirigia ele para um lugar. Que lugar foi esse? A cruz. Ei, vocês estão tensos. O caminho dele foi a cruz. Só iremos nos livrar dos nossos maus caminhos no caminho da cruz. Porque tudo passa pela cruz. O reino é da cruz. Você entende isso? Vocês estão comigo? Dê um aleluia, um glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Vamos extravasar um pouco. Precisamos abrir mão dos nossos maus caminhos e entrarmos no caminho. Vai doer. Você vai ter que morrer. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que se esvaziar. Sim, vai ter que se humilhar. Vai ter que ser escarneado. Vai ter que, a cruz vai doer, vai ser a pancada da cruz. Vai ficar pendurado na fumaça, para que nem o cheiro da carne fique. Mas é o caminho. É o caminho. Agora, ele diz, depois de tudo isso, aí ele declara, então, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Irmãos, ontem eu estava lá com o meu apóstolo, e no meio, estávamos sendo ministrados por ele, o Senhor me deu um entendimento. Vocês já viram aqueles, presta atenção, vocês já viram aqueles sensores contra o incêndio? Vocês sabem quando eles são ativados? Fumaça. O céu, ele tem um sensor igual a esse. E ele vai captar
o lugar que está subindo a fumaça. Tem um sensor no céu igual a esse, irmãos. Está captando o lugar onde tem fumaça subindo. Mas onde tiver fumaça subindo, Ele não vai mandar água, não. Ele vai mandar fogo. Ele vai mandar fogo. Ele vai mandar resposta. Mas tem que ter incenso, fumaça subindo. Porque quando existe isso, eu ouvirei dos céus. Você sabe de uma coisa? No céu tem esse sistema que detecta isso. E o Senhor olha para toda a terra e vê aonde tem foco de incenso, aonde tem foco de fumaça subindo, aonde eu tiver, eu vou ter que me revelar, eu vou ter que me manifestar, porque o sensor, ele está acusando que está subindo uma fumaça, e não é qualquer fumaça. Escuta bem, não é qualquer fumaça. Não basta uma oração apenas com palavras, mas sem essência, sem um perfume que o sensor consiga captar, um sensor agradável, um perfume que ele seja agradável. Me diga uma coisa, escuta uma coisa muito simples, muito clara. Você consegue conviver com uma pessoa que o tempo inteiro ela só faz pedir algo para você? Você consegue conviver com aquela pessoa que só está com você com um interesse em alguma coisa? E todas as vezes que ela chega junto de você, Arley, tem como conseguir aí alguma coisa para mim? Arley, eu estou precisando disso. Arley, estou precisando de uma ajuda. Arley, estou precisando de um socorro. Arley, será que você tem? Arley, será que você pode me emprestar seu carro? Arley, será que... Você consegue conviver com uma pessoa assim? Me diga! Me diga! Mas será que isso tem alguma coisa a ver com você? Porque se você estiver indo aí só para as suas demandas, é só você, palavra. Mas cadê o incenso? Um perfume que sobe. Um perfume que sobe com cheiro de renúncia. Um perfume que sobe com cheiro de cruz. Um perfume que sobe com cheiro de sacrifício. Um perfume que sobe com cheiro de entrega. Um perfume que sobe com cheiro de que eu estou aqui para que a sua vontade seja feita. Um perfume que sobe com cheiro de entrega. Cadê isso? O sol que sobe é pedido. É talão de pedido. Não é qualquer fumaça, você entende isso? Não é qualquer fumaça. Eu já falei sobre isso, eu já falei sobre a estoraque, a ônica e o galbano. Era os elementos que faziam o incenso. Cada um fala de uma coisa. Não é qualquer fumaça. Não é fumaça estranha, irmão, não é isso. E aí, depois dessa fumaça subir, aí ele diz, então, eu ouvirei dos céus e sararei. E sabe o que é que ele conclui? Depois do verso 14, veja o que ele conclui, que a gente não passa para essa parte. Veja o que é que ele diz no verso 15. Se isso acontecer, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Ele diz, então eu virei dos céus,
perdoarei os seus pecados. Amém? Amém? Olha o que é que vem para chegar ao perdão dos pecados. Porque muitas vezes utilizamos o perdão de pecado feito um cartão de crédito rotativo, né? A gente passa o cartão no outro mês, gera o limite e a gente continua pedindo perdão sobre as mesmas coisas. Porque não tem arrependimento de verdade. Porque não tem quebrantamento, humilhação, busca. Não tem abandono dos maus caminhos. Só aí que ele vai perdoar e vai sarar. Mas ele continua no verso 15. Ele diz, olha o que ele diz. Além de tudo isso, ele diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma forma de você atrair a atenção dele. Vou fazer só uma pergunta. De quem você tem atraído a sua atenção? Talvez não seja dele. Talvez não seja dele. Porque ele deu o caminho de você atrair a sua atenção. Ele diz, então, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu não sei se você está entendendo. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor e o coração do Senhor. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor e o coração do Senhor. Aí sim virá o avivamento. Vamos ficar de pé. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para que nós estamos aqui, irmãos? Para que o Senhor nos colocou nessa terra? Hoje eu comecei falando para você sobre propósito. Temos um propósito. Podemos fazer a diferença. Eu creio nisso. Ponha causa na sua vida. Ponha propósito nela. Entenda que são as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas posturas que podem mudar todo o ambiente, a começar de dentro da sua casa.
tudo pode mudar. Tudo pode ser transformado. Estarão atentos os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Ó Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Senhor, traz luz, Pai, para nós. Traz entendimento para nós, Senhor. Meu Deus, não nos deixa permanecer no conformismo, Senhor. Não nos deixa, Senhor, achar que está tudo bem. Não podemos permanecer nessa vida que nós estamos levando, Senhor. Ajusta o nosso entendimento da nossa soberba, da nossa altivez, Senhor. Venha nos quebrar, Senhor. Traga uma iniciativa nossa, pessoal, de nos humilharmos diante de Ti, Senhor. De reconhecermos que nós precisamos de Ti. E sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Desesperadamente eu preciso de Ti, Senhor. Espírito Santo, vem aqui. Se mova sobre nós, Espírito Santo. Se mova sobre nós, Espírito de Deus. Quebre a nossa altivez. Quebra a nossa independência, Senhor. Não nos deixa continuar dessa forma, Senhor. Não nos deixa reger a nossa própria vida, Senhor. Não nos deixa no automático, Senhor. Todos os dias as mesmas coisas, meu Pai. Todos os dias as mesmas coisas, Senhor. E nada tem mudado na nossa vida, na nossa essência, no nosso caráter, Senhor. Não nos deixa permanecer nos nossos maus caminhos, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Que possamos assumir que precisamos nos esvaziar. Que queremos ser um odre novo e o Senhor tem a permissão de nos escarnear por dentro, Senhor. De nos virar pelo avesso, expor, ó Deus, a nossa nudez, de expor, ó Deus, a nossa sujeira, de expor, Senhor. Leve-nos ao caminho, Senhor, que aponta para a cruz, Senhor. Que aponta para uma vida de dia a dia negar a si mesmo, renunciar da nossa própria vontade, Senhor. E Te buscar, Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, com um coração inteiro, sem reservas, um coração pleno, com todo entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, possamos Te buscar, para nos convertermos. Espírito de Deus, vem aqui essa noite, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Muda o nosso contexto, muda a nossa história, Senhor. Muda, Senhor.
para que o Senhor venha e sare a nossa nação. Traz um caminho de arrependimento, de quebrantamento, de esvaziamento, de humilhação. Nos leve a uma vida de verdade, de oração, de dependência, Senhor. Queremos Te conhecer, Senhor. Queremos Te conhecer, Senhor. Para que o Senhor ouça, escute as nossas orações, encontre um perfume agradável que sobe diante de Ti, como essência. Oh, meu Deus, que haja em nós esse incenso que queima, que haja em nós, Senhor, que o Senhor encontre, Pai, esse coração que está no altar do sacrifício todos os dias para entregar, Senhor. Não é para receber, Pai, é para entregar, é para sacrificar. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, para que os Teus olhos estejam atentos, para que os Teus ouvidos estejam abertos, para que o Seu coração esteja conosco todos os dias. Espírito Santo, Tu queres sarar a nossa casa, Tu queres sarar o nosso casamento, Senhor. Tu queres sarar os nossos relacionamentos. Isso depende de uma postura, uma mudança de postura, Senhor. Não uma religiosidade mórbida. Não, Senhor, não queremos ser mornos. Oh, Espírito de Deus, venha sobre nós, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, nós nos arrependemos essa noite. Nos arrependemos, Senhor. Tantas coisas que precisamos nos arrepender. Nos leve o caminho, Senhor, que aponta, nos faz casa de sacrifício, Senhor. Porque foi isso que o Senhor tabernaculou, e Ele, Yeshua, se tornou casa de sacrifício. Vem, Espírito Santo, abre os nossos olhos para que possamos ver, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, traga luz, ilumine os olhos do nosso coração, Senhor.